Fala galera, bem-vindo ao canal aí, Química na Ponta da Língua, professor Edivaldo, aula 3, Leis Ponderais, Conservação das Massas, para a primeira série aí do ensino médio. Bom, o conceito de elemento químico, segundo Boyle. No século XVII, o cientista irlandês Robert Boyle apresentou argumentos favoráveis a conceituar elementos químicos, ou simplesmente elementos, como qualquer substância pura que não sofra decomposição, ou seja, uma substância simples. Assim, o hidrogênio e o oxigênio são exemplos de elementos. Já a água e o peróxido de hidrogênio, que não são substâncias simples, não são exemplos de elementos. Bom, ocorre o seguinte, essa concepção de elemento químico elaborada por Boyle foi muito importante para o grande impulso que a química teve, principalmente a partir do século XVIII, com o cientista francês Lavoisier. Atualmente, no entanto, a definição de elemento químico é um pouco diferente desta apresentada por Boyle. Por enquanto, por razões pedagógicas, nós contentaremos com essa definição. Oportunamente, iremos retomá-la e aperfeiçoá-la para chegar à definição moderna de elemento químico. Porque olha só aqui então, nesse exemplo aqui. Aqui você tem uma substância simples. Quando há decomposição dessa substância simples, nesse caso aqui uma substância simples formada por 3 átomos, nessa decomposição desses átomos, você teria do outro lado 3 elementos químicos do mesmo átomo, ou do elemento químico semelhante. Ok? Por que não se aplicou essa definição de elemento químico a uma substância composta? Porque a substância composta, vocês já aprenderam aí, tem elementos químicos diferentes. Beleza? Conservação das massas e lei de Lavoisier. Vamos ao que interessa, que é aprender um pouco aí sobre a lei de Lavoisier. Não há uma data que possamos estabelecer como o início da química. No entanto, alguns cientistas que vieram no século XVII e XVIII deram importantes contribuições para o estabelecimento dessa ciência. Entre esses cientistas, um dos mais importantes foi esse francês aí, Antoine Laurent Lavoisier. Seus trabalhos, realizados no século XVIII, foram tão importantes que alguns o consideram como o pai da química. Dentre suas contribuições, a mais conhecida e relevante é a lei da conservação das massas, enunciada por ele após realizar inúmeras transformações químicas dentro de recipientes fechados. Então, o enunciado da lei de Lavoisier está descrito aqui. A massa final de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dela uma transformação química, é sempre igual à massa inicial, ou seja, a massa final é igual à massa inicial. Quando uma transformação química é realizada em um recipiente fechado, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Bom, é a mesma lei enunciada aqui agora de uma maneira diferente para vocês compreenderem melhor. Bom, quando eu tenho uma transformação química, o meu estado inicial tem uma massa. No meu estado final, se for realizado no sistema fechado, essa massa vai ser a mesma, beleza? E ele soltou essa máxima aí, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vamos para um exemplo prático aí da conservação das massas, ou a lei de Lavoisier. Vocês têm aqui uma equação, que é a formação do gás carbônico. Nessa equação, que é a formação do gás carbônico, vocês têm como reagentes o carbono, que interage com o oxigênio e se transformam em gás carbônico. Carbono e oxigênio é o meu estado inicial, o gás carbônico é o meu estado final. Carbono e oxigênio, como é o meu estado inicial, são os meus reagentes, e o meu estado final é o meu produto formado. Ok, pessoal? Como que se aplica então a lei de Lavoisier? Repare bem,
você tem 3 gramas de carbono que interagiu com 8 gramas de oxigênio. 3 com 8, 11 gramas. Do lado dos meus reagentes, 11 gramas. Então, do lado dos meus produtos, também eu tenho que ter 11 gramas. Porque na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Beleza? E outra aqui, ó, a soma das massas antes da reação, da transformação química, é igual à soma das massas depois que ocorreu essa transformação química. Beleza? E uma coisa interessante que eu coloquei aqui, Lavoisier sempre trabalhou com essa balancinha, uma balancinha de prato, e utilizando um sistema fechado para fazer a sua lei. Beleza? Mas a lei se aplica também hoje, como a gente tem em recipientes abertos. Bom, outro exemplo que eu tenho aqui. Vejamos um outro exemplo. Tem aqui a equação química, a decomposição da água. Na decomposição da água, eu tenho a água como reagente, meu estado inicial. Após essa decomposição, forma-se gás hidrogênio mais gás oxigênio. Beleza? Que é o meu estado final, também chamado de produtos. Repara bem, se eu tenho 36 gramas de água, após a decomposição, que são os meus produtos, eu vou ter que ter os mesmos 36 gramas de água, ok? Então vamos lá, eu tenho 4 gramas de gás hidrogênio e 32 gramas de gás oxigênio. 32 com 4, 36. Então, a mesma quantidade de massa que eu tenho no meu estado inicial, eu tenho que ter no meu estado final. Então, aqui está aplicado a lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas. O que é importante? O que é importante, repara bem aqui nesse exemplo que eu coloquei sobre as moléculas. A água, ela tem um átomo de oxigênio e 2 átomos do elemento hidrogênio. Aqui eu representei o átomo de oxigênio pela corzinha azul e os átomos de hidrogênio pela corzinha amarela. Beleza? Então, aqui eu tenho 2 moléculas de água. Essas 2 moléculas de água, no total de átomos, eu tenho 6 átomos. 2 de oxigênio e 4 de hidrogênio. Do outro lado, a mesma quantidade de átomos que eu tenho do lado dos meus reagentes, eu vou ter também do lado dos meus produtos, beleza? Então, desse outro lado aqui, eu tenho 2 moléculas de gás hidrogênio, cada molécula contendo 2 átomos de hidrogênio, e uma molécula do gás oxigênio. Essa molécula contém 2 átomos do elemento oxigênio. Olha só então, por isso que tem aquela máxima, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. E eu não tenho, como não tem nenhuma criação, apenas eu vou ter, após a transformação química, um rearranjo desses átomos. Se rearranjaram de uma maneira diferente, formando nova substância. Que também já vai dar aí para vocês aí estabelecer o conceito aí de uma transformação química. Aqui do lado eu coloquei uma balança que foi fabricada para os experimentos que Lavoisier utilizou. É uma balança que é uma balança de prato, dá para o aluno estar fazendo aí na sua casa. O custo dela é mínimo, precisa de 2 pratinhos aí de alumínio para bolo e uns pedacinhos de linha, dá para o aluno estar fazendo vários experimentos aí em casa. Ok, pessoal? Vamos lá então. Agora vamos colocar em prática para ver se vocês aprenderam um pouco ou conceituaram um pouco essa lei da conservação das massas. Eu tenho aqui um exercício. Nesse exercício ele fala o seguinte: a queima de uma amostra de palha de aço produz um composto pulverulento de massa acinzentada. Bom, a alternativa A, menor que a massa original da palha de aço, beleza? Igual à massa original da palha de aço. C, maior que a massa original da palha de aço. D, igual
a massa de oxigênio do ar que participa da reação e menor que a massa do oxigênio do ar que participa da reação? Bom, aqui eu nem coloquei valores para vocês e o que o professor quer determinar. Imagina uma palha de aço, palhinha de aço que vocês têm em casa, ela vai ter que interagir com o oxigênio que está no ar, beleza? E vai formar aqui esse composto pulverulento, entendeu? De massa, vai ficar acinzentado aí também. Às vezes até um pouco, vai formar um pouco de grumos aí, beleza? Vocês vão resolver esse exercício e depois vão enviar para o professor, eu dou feedback para vocês. Outro exercício aqui para testar o conhecimento sobre a conservação das massas. Esse outro exercício, nós temos aqui os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato e efetuou a combustão apenas do material contido no prato A. Esse procedimento foi repetido com a palha de aço, em lugar de papel. Após cada combustão, observou-se. Bom, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Faça a interpretação desse exercício. Ele tem uma balancinha. Essa balancinha também pode ser uma balancinha de pratos lá. E nessa balança, ele equilibrou um pedaço de papel no prato A e no prato B. E efetuou a combustão do material contido no prato A. Então ele fez a combustão do papelzinho que está aqui, ó, no prato A. Beleza? Esse procedimento foi repetido com a palha de aço no lugar do papel. Então ele fez dois experimentos. Esse primeiro aqui ele fez com o papel, depois ele fez um segundo utilizando a palha de aço. Ocorre o seguinte, quando ele faz com o papel, vocês têm que notar o que vai ocorrer com esse equilíbrio da balança. Beleza? Após vocês colocar fogo, fazer a combustão aqui do pratinho A, do papel que está no pratinho A. Depois, vocês vão fazer a combustão da palha de aço, que também vai estar aqui no pratinho A. E vai marcar aqui para o professor qual alternativa vocês julgam que está correta. E tenta explicar em cima da lei de Lavoisier, que vocês aprenderam aí atrás, beleza? Depois vocês vão lá, com o papel A e B no mesmo nível, com a palha de aço A e B no mesmo nível, aí depois vocês vão ter que ver qual a resposta que é a correta nesse experimentinho aí, beleza? Quem tiver alguma dúvida também, pode fazer todo mundo tem aí palhinha de aço, que é o Bombril em casa, que não deveria nem estar fazendo aí merchan pro Bombril, depois eu pego uma graninha no meu canal. Vocês têm pratinho, faz um equilíbrio aí dos pratinhos em casa e faça esse experimentinho em casa. Observe o que está ocorrendo também. Depois anota tudo aí pro Pro, manda pro Pro, que o professor vai estar recebendo. Eu agradeço aí pela aulinha. Não se esqueçam aí de inscrever no canal. E tamo junto, manda as atividades aí pro Pro aí, que o Pro vai receber e dar uma notinha aí para vocês, ok?